A Universidade Federal do Tocantins, campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, aqui é o professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Hoje nós temos dois convidados. Lucas, apresenta primeiro o nosso primeiro convidado. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está nesse bate-bola aqui, né? Porque nós temos dois convidados para falar sobre mel, sobre abelha, sobre muita coisa a respeito dessa cultura, né? E o primeiro convidado é José Newton Souto, que ele é meliponicultor, a palavra nova, gente, que a gente está aprendendo hoje, né? Que o José Newton vai explicar para a gente o que significa, o que faz um meliponicultor. Ele atua aqui em Gurupi e já há alguns anos trabalhando com meliponicultura, né? E o nosso segundo convidado, Alex? O segundo é o professor Paulo Henrique Tchouk, se eu falei certo, Paulo? Paulo. É nosso colega aqui da UFT, professor Paulo, bem conhecido, mestre, doutor, formou seu doutorado na área afins, né, de produção de mel, e tem contribuído também nos cursos de graduação com essa mesma temática, né, trabalhando com a produção de mel. E o professor Paulo também é um apaixonado com essa área, então ele relata aqui que desde muito cedo começou a trabalhar com a produção de mel. Então a gente vê que tem um grupo aqui bem estabelecido, né, Lucas? Exatamente, Alex. E para começar, então, vamos começar por quem vem de fora da casa, né? Quem é de fora, o José Newton. José Newton, que é também presidente da Câmara Estadual, me corrija, tá, José Newton, se eu estiver falando alguma coisa. Okay. Câmara Estadual de Meliponicultura do Tocantins, né? E já tem uma história aí. José Newton, seja bem-vindo e fala um pouquinho pra gente como você iniciou aí nessa área, né? Ótimo. E seja bem-vindo também, professor Paulo. Obrigado. Ambos, né, estamos aqui bem servidos. Fica à vontade. Ótimo. Primeiro, boa tarde a todos vocês. Quero parabenizar por essa oportunidade tão importante. Quando a gente é convidado, seja em palestra, seja num programa igual a esse de rádio, numa magnitude igual vocês estão aí empenhados, muito bom. Isso é essencial, esse espaço. A gente, quando é convidado para falar daquilo que a gente ama, faz por dedicação e, claro, não é diferente de outras atividades que você encontra alguns entraves. Mas a parte crucial e importante é que a gente olha além dos horizontes, além dos limites que a atividade ela tem, né, na meliponicultura. E como você mesmo apresentou aí, a gente representa a Federação FETOAP. Fui presidente da federação por 2 mandatos, 4 anos. Hoje, atualmente, sou segundo vice-presidente da Federação das Associações de Apicultura e Meliponicultura no estado do Tocantins. E sou presidente da Câmara de Meliponicultura no estado, que ela é ligada, voltado às questões de normativa, de eventos e questões também ambiental da meliponicultura, que é nada mais do que a criação de abelhas meliponas, meliponinos, de modo geral falando, envolvendo as meliponas, que são um grupo de abelhas sem ferrão, e trigoniforme também são abelhas sem ferrão, mas de modo geral falando meliponines. Legal. E estamos aqui para divulgar a importância, né, de se preservar esse inseto tão importante. Somente em cima desse inseto há uma responsabilidade muito grande e ele vem desempenhando isso já desde os primórdios, né? A questão da eficiência na polinização, né? E Dom Pedro I já se falava muito em alguns livros que a gente contemplou que ele adorava o mel das abelhas sem ferrão, né?
E desde o Egito Antigo eles cultivam a criação de abelhas de modo geral falando, porque tem o professor Paulo aqui que vai explanar muito sobre também as abelhas que envolvem a apicultura. Mas o meu espaço aqui, quero esmiuçar e dizer a vocês que as abelhas sem ferrão, a ANSF, né, elas estão em expansão no estado do Tocantins. Quando eu comecei lá nos meados mesmo de 2005, só que eu aprofundei, avancei de 2010 para cá. Aí foi um contexto que aconteceu na minha vida, né? Antes disso eu só desempenhava um trabalho na construção civil, mas aconteceu uma série de coisas que eu encontrei nas abelhas sem ferrão uma terapia, porque foi necessário que eu passasse um ano sem poder trabalhar, e dentro desse espaço eu já estava se recuperando desse problema no pé. Eu caí na construção civil, quebrei, teve fratura calcânea, e aí fiquei sem fazer nada. E lá, quando eu estava melhorando, eu fui fazer uma poda de uma gaia, de um pé de manga, e lá tinha aquele cupim, uns cupim de coloração escura, né? E que dá nas gaias, geralmente pé de manga. E ali, quando eu passei o facão, cortou ele. E ali eu vi que escorreu alguma coisa. Aí eu fui olhar atentamente, curioso, eu vi que aquilo era mel. Aí ali já me despertou um interesse. Falei, poxa, mas mel dentro desse cupim? Estava lá bem escondido. Bem escondido. Fiquei curioso com aquilo. Deixa eu te perguntar, você falou que começou em 2005, né? Eu comecei, assim, só por curiosidade, 2005. Eu tenho uma pergunta, depois eu queria também conectar com o professor Paulo. Seguinte, em 2005 você trabalhava, já era com a abelha sem ferrão ou era aquela tradicional que dá nas... Abelha com ferrão. Com ferrão. Então... E depois eu queria saber como foi a relação suas, o início dos trabalhos. Muito boa a pergunta e oportuna. Então, eu comecei mesmo em 2005, só que eu aprofundei em 2010 para frente. Agora, tudo começou dessa abelha, sem ferrão. O ponto de partida foi da abelha sem ferrão, essa abelhinha que a gente encontrou no cupim. Nesse acidente. Nesse acidente, fazendo a poda, né? Assim, né? E isso, foi um acidente benéfico, que tudo partiu dali. Coisa boa. Né? Né? E hoje, o nome dessa abelha popular, porque nome Jataí, gostaria de dizer a todos vocês que estão ao alcance desse serviço de som, da nossa voz, é que ele é um nome que se agrega em várias abelhas sem ferrão. Agora, a questão interessante que define, que é a parte aqui, que sempre nós estamos com parceria com o professor Paulo, e parabenizar ele também por a porta que ele nos abriu, né, no início da minha meliponicultura, trazendo nós para trabalhar em parceria com ele aqui, e de lá para cá, graças a Deus, a parceria ela vem só consolidando, né? É um dos motivos que a gente está aqui, e sempre ele acreditou, né, nessa parte nossa de ensinar, criar abelha, que mais tarde isso veio aflorar em mim, o interesse de ensinar, né? Que tem 6 anos que eu ensino dentro do estado, fora do estado, para instituições como as UFT, né, e também os IFTOs e escolas particulares, sim, empresas particulares, Dá etc. cursos, esse tipo de coisa. Isso, nós damos curso tanto em parceria com o município, a nível de estado, a nível federal. Já tivemos em evento a nível internacional, em Ribeirão Preto. Tivemos também ajudando no projeto no estado da Bahia, Eduardo Magalhães, um projeto muito amplo em cima das abelhas sem ferrão. Então, assim, voltando lá onde eu dei o ponto de partida. Então, essa abelha, Jataí, ela é conhecida por todos os lugares. Uma boa parte das abelhas é chamada de Jataí. Jataí da terra, Jataí preta, Jataí negra. Eu conheci esse nome, Jataí também, que eu sou mineiro, lá dos norte de Minas, né? Então, desde criancinha eu sabia Jataí. Jataí, abelha. Mas isso é muito bom, né? Que a gente já vem com mais profundidade. Isso, exatamente. Então, quando você vai olhar o nome científico, porque o nome científico, ele que vai definir, né, a diferenciação
da abelha. Vai se dizer se é a mesma abelha que eu estou chamando de jataí e você às vezes está lá no Rio Grande do Sul e está chamando de jataí. Mas o nome científico ele vai fazer, né? Fazer o cruzamento, dizer que é a mesma espécie ou não. Ele define isso aí. Então, basicamente, abelhas sem ferrão o pessoal tem chamada de jataí. A maior parte é jataí, arapuá ou que enrola no cabelo. Agora, outra pergunta assim, prática. Elas são parecidas? Ótimo, muito boa pergunta. Então, muito bom. Se empolgou, né? Então, o cara certo. Quando se fala abelha jataí, geralmente na cabeça das pessoas, ela lembra daquela abelhinha que nidifica nas proximidades com o baldrame. Uma amarelinha, que o abdômen dela parece um palito seco. Sim. Bem pequenininha. Geralmente eles agregam mais. Quando falou abelha jataí, lembra dela. Vem de cara Cachimbinho de cera, né? Isso, exatamente, essa abelha. Agora, hoje, nesse aprofundamento que a gente ensina e dá curso também nas universidades, a gente explica que tem a jataí do solo, que vive aproximado de 30 a 70 centímetros de profundidade, que é do grupo das paratrigona, e tem também essa jataí popular em todo o Brasil, né, essa amarelinha, acabamos de falar sobre ela, é a tetragonista, então tem aí uma diferenciação de para tetra, né? Lembra de tetra 4, já tá falando para, né? Paratrigona. Então é isso, então tem o grupo das para, das escaura, tudo usando o nome de jataí. E da trigona da latoriana, que é um arapuá amarelo, e eles falam jataizão. Vocês entenderam? Então, o nome científico é muito interessante. Mas são diferentes, então, fisicamente? São, enquanto... Fale baixo, né? Se são parecidas em termos de tamanho, assim... Pode confundir, para quem não conhece, assim? Ou precisa uma experiência para saber, essa aqui é abelha sem ferrão de qualidade. Ou essa aqui não é essa tradicional que a gente vem logo na mente. Essa que é a minha dúvida da aparência física. Ótimo. Tem as duas na mão, assim, qual que é qual, né? Então, a jataí, essa popular conhecida em todo o Brasil, território nacional, ela tem diferença gritante das outras. Nítida, a gente fala, na anatomia da abelha, no corpo, né? Enquanto ela tem o abdômen afinado, lembra muito um pedaço de palito, né? Enquanto as outras têm o abdômen como se fosse uma laranja, arredondado, sendo jataí. A do solo, ela tem essa diferenciação. Característica. Isso. Enquanto nós temos o jataizão, que eles também chamam jataizão, que é arapuá, ela já é maior. Aí a diferenciação já está no tamanho. Entendi. E também que ela constrói a casa dela com celulose, derivada aí da madeira, né? Que é simula muito a arapuá, essa preta mesmo, que é a casa da amarela, que é chamada de jataizão. É do mesmo jeito. E uma das características também que se utiliza para identificar a campo é a entrada do ninho, né? Que cada ninho tem uma arquitetura diferente, cada espécie. Então, assim, dá para discriminar para quem não tem experiência. Daí agora, a nível que o Zênio está falando aí, que é taxonomia mesmo, daí o cara tem que ser aprofundado. Aprofundado mesmo. E aproveitando que o Paulo falou um pouquinho, Paulo, e como foi essa conexão, né? Ouvir de você, como foi que teve essa aproximação aí do produtor, né? Na verdade, eu fui assim, semelhante ao Zé Newton. Iniciei com 12 anos de idade, eu ganhei uma caixa de abelha sem ferrão também. Eu morava em Santa Catarina, uma Mandaçaia. Num vizinho do meu pai, ele foi embora da residência, porque era alugado, e deixou a caixa de presente para mim. Aí, moleque, né, começou a despertar interesse. Só que, diferente de hoje em dia, o Zé Newton já teve a oportunidade de iniciar direto na meliponicultura, né, já pelas informações disponíveis. Na época não tinha sobre a abelha sem ferrão. Tanto se for ver na bibliografia que se tem aí de trabalho de campo ou científico de abelha sem ferrão dos últimos 20 anos. E eu já estou nisso quase 40, né? Então daí, pessoal que tem tradição naquela região para criar abelha, em termo geral, é a abelha com ferrão, que é o gênero Apis, né? Abelha africanizada, abelha Europa, abelha italiana. Nome comum, né? Mas é tudo abelha com ferrão. E o pessoal começou a me ensinar com abelha com ferrão. Daí eu já,
Então vamos trabalhar com essa, que é essa da mel, né? Que é a primeira coisa quando se fala em criar abelha é É mel. o mel, o produto. Exatamente. Então essa dá mais mel que a outra, ninguém sabe mexer com aquela, eu quero mexer com essa. E conheci o Zé Neutro, foi quando, Zé Neutro? Foi em 2016, 2015 para 2016. Ele veio conversar comigo aqui, veio me procurar aqui. Bacana. E eu tentei dar suporte para ele no que eu não tive no começo. Como eu vi que ele é autodidata, nós dois somos autodidatas, começamos sem estudar, eu fui fazer o curso de apicultura quase 20 anos depois que eu iniciei na atividade, curso formal. O que eu aprendi até então é tudo por meio de estudo e observação. É o caso dele. Então eu falei, não, então vamos adiantar tempo para esse rapaz aqui, ele tem vontade, vamos dar o suporte para ele. Bom, né? E daí a gente tentou viabilizar a forma possível aí, e por conta dele mesmo ele já ganhou um voo. Então ele é conhecido praticamente no Brasil todo. Nessa parte tem muita gente que trabalha com parte de identificação de abelhas que chamam ele para ajudar. Porque aquilo que ele falou dos detalhes é só quem mexe mesmo, todo dia, observa. Então muitas vezes dentro do laboratório você não consegue pegar essa expertise, né? E ele tem essa característica, né? Entendi. Mas estamos aí trabalhando, né, Zé? E hoje, Paulo, você tem uma linha de pesquisa aqui também? Eu trabalho. Porque assim, quando a gente fala com a abelha, que eu falei para vocês, todo mundo pensa em mel, né? Grande importância das abelhas é a polinização, ou seja, a produção de frutos e sementes, o trabalho que elas fazem nas flores, né? Naturalmente. Pra vocês terem uma ideia, em torno de 190 plantas que a gente utiliza no mundo para cultivo, que a gente cultiva na agricultura para a nossa alimentação, depende de polinização até certo grau, né? Tá? E as abelhas, nesse montante, chega em torno de 80% elas fazem esse serviço. Então elas são fundamentais, né? Então quem gosta de comer melão, por exemplo, melancia, tem que agradecer a abelha, Se né? não tiver a participação aí das abelhas, exatamente. complica, né? E essas abelhas, tanto as com ferrão como as sem ferrão, fazem bem esse trabalho. Então, quando a gente fala em abelha no termo geral, são mais de 25 mil espécies no mundo, até hoje, já descritas. Todo dia aumenta, o pessoal vai descobrindo mais. Dessas 25 mil, 80% são abelhas solitárias, que são aquelas que não têm interação com a cria. Elas fazem um ninho, põem o ovo, o alimento, fecham e vão embora. Então, provavelmente ela vai morrer o adulto e o inseto novo vai nascer, não vai ter contato com a geração anterior. Entendi. Isso é abelha solitária. 80% dessas 25 mil. 80% da maioria. 80%, grande maioria. 10 a 15% são as abelhas cleptoparasitas, né? Que a gente chama, são abelhas que vivem em enxames também, só que via de regra elas põem ovos em outras espécies de abelhas. É como se fosse um filhote de chupim, aquele passarinho, que ele põe ovo no ninho do tico-tico, né? Sei. Pega a casinha. Exatamente. Né? E o restante, 5%, 10%, são as abelhas sociais. É essa que nós estamos falando aqui. Que é as que formam enxame, né? São populosas. Tem rainha, operária e zangão. Elas convivem dentro da colônia, né? Então, dessas 5%, 10, 5%, existe o grupo das com ferrão, Isso. que todo mundo conhece. Essa tradicional. Todo mundo já deve ter um contato. Já levou. Exatamente. E as sem ferrão, que é esse grupo aí que o Zé Nilton trabalha. Tá? E a grande importância delas é a polinização. Entendi. Então, o mel, se a gente for comparar, se você for ver assim, tem até nos Estados Unidos lançaram um artigo ano passado. Eles contabilizaram, então, para cada R$1 de mel que as abelhas produzem, elas produzem 100, ou $1, né? Elas produzem $100 de polinização. Ou seja, a abelha ela vale 100 vezes mais para a comunidade do que para o apicultor, que produz mel. Tá? Então, se ela, 100 vezes. então, ela produz $1 de mel, mas, consequentemente, equivalente, ela produz $100 de polinização. O trabalho dela nas flores. Pensando assim, tinha que ter um incentivo muito maior, né? Exatamente. Mas via de regra, quando se fala em abelha, o pessoal quer saber de mel, né? Mas se você for ver assim o valor monetário, você tem uma ideia, no mundo, em 2019, no trabalho do IBPS, 500 bilhões foi o impacto da polinização nas culturas. E então, para a importância, que eu digo assim, para o cultivo, né, para as culturas que vocês fazem, só são esses 5% dessas sociais. Exatamente. Essas outras não tem essa as exploração. solitárias também fazem esse trabalho, só que é o seguinte, não tem gente para trabalhar. Então, o pessoal da pesquisa
Fica restrito basicamente na apis com ferrão, que é o animal mais estudado no mundo. Então, tudo que você imaginar que já foi desenvolvido alguma coisa, se mexeu com a abelha junto para desenvolver. A abelha com ferrão. Agora que eu falei, nos últimos 20, 30 anos que começou com as abelhas sem ferrão. Mas ela se resume a esse pequeno grupo, Sim. são as abelhas sociais. Mas essas 80% das solitárias também têm importância direta na polinização. Ecológica, né? Exatamente. Entendi. Tanto espécies cultivadas como na flora nativa, né? Uma pergunta, já que assim, a gente conhece muito com ferrão, né? E sem ferrão nos últimos 20 anos. Em termos assim de rendimento, sabe? Produtividade assim, tua área de produção ali, comparativamente com as duas, elas são semelhantes nesse sentido também, ou uma tem uma certa vantagem do que a outra em termos dos rendimentos desse produto mel? Então, O que vocês têm sobre esse assunto? Então, isso aí pode-se dizer assim, que as abelhas sem ferrão, se for comparar na quantidade de indivíduo, ela chega a produzir relativamente. Se for olhar pela quantidade de indivíduo, porque a apis, né, o professor Paulo está aí, ela tem um número bem superior, né, na totalidade, quando ela está em enxame equilibrado de produção mesmo, ela tem uma quantidade muito superior. Por quê? Tipo, vou citar um exemplo aqui, a tiúba. Ela, um enxame top dos top, vai chegar a 2.500 abelhas dentro, entendeu? Numa condição boa, um enxame de boa genética. 2.500 pessoas. Então, quando você já leva isso para a apis mellifera, que o professor Paulo já pode falar aí, a quantidade de indivíduos, você já vai ver que as abelhas estão produzindo... 50, 60 mil operários. Demais, né? 60 mil? E outra 2.500? Porque quando a gente fala assim em abelhas, a gente está falando em espécies distintas, né? São grupos totalmente diferentes, cada uma tem sua biologia diferente. A apis é mais generalista, então a gente sempre... A apis pode-se dizer que É a abelha de ferrão. Com ferrão. Gênero apis, né? É. Engloba 12 espécies. Apis com ferrão, vamos... Exato. E aqui ela é uma abelha exótica. Isso que vale a gente falar a importância das abelhas sem ferrão. Porque a apis ela foi introduzida no continente americano, Brasil, tem relatos em 1839. Os padre Antônio Carneiro trouxe para o Brasil colônias, caixas com essas abelhas, né, apis, sangue europeu que a gente chama, trouxe para o Rio de Janeiro. Para que ele queria aquilo? Para elas produzirem cera para fazer vela. O interesse não era mel. O interesse era É a questão da cera. 1839. 1956 foi introduzida a abelha. Em 1839 foi a abelha apis, né, raça europeia. Ok. Tá? 1956 foi introduzida em Rio Claro de São Paulo, apis mellifera, mesma espécie, só que raça diferente, raça africana. Professor Warwick Kerr, já falecido, maior geneticista brasileiro. Tá? O que aconteceu? Ocorreu um acidente, existem várias versões desse acidente. Essas abelhas rainhas, esses enxames de africanizado, eles saíram, eles estavam confinados em colmeia, só que tinha uma grade que só passava operária para ir para o campo e voltar. Rainha nem zangão saía. Aí dizem que uma pessoa lá, bem intencionada, porque não gostou de ver as abelhas se espremendo naquela grade, né? Tirou as grades. E quando for perceber, essa abelha tem uma característica de dividir, fazer multiplicação natural dos enxames, né? Enxameou. Certo. Daí soltou família para o ambiente. Espalhou. E o que acontece? Como são do mesmo gênero, mesma espécie, só raça diferente, elas conseguem cruzar entre si. E gerar descendentes, exatamente. Daí é o que a gente chama de africanização no Brasil. Então as abelhas africanas recém-chegadas começaram a cruzar com as abelhas europeias que já existiam aqui desde 1839. E produziu um híbrido, que é a abelha africanizada, a abelha de ferrão que a gente conhece hoje. Italiana, Europa, o nome comum, né? E é o que dominou. Então ela está aqui espalhada. Então toda essa abelha que você já teve um contato ruim, de repente ferroada, é essa abelha aí, originária desse cruzamento, exatamente. Tanto que elas já estão nos Estados Unidos, elas foram migrando, né? Elas são restritas aos paralelos 33, norte e sul, por causa do frio. E a única barreira natural delas aqui na América do Sul é a Cordilheira dos Andes, então elas não conseguem chegar no Chile. Só que elas pegaram aqui do sul do Brasil, já estão na Califórnia. Então elas se espalharam, então é a abelha africanizada.
Claro, tem diferentes graus de africanização de acordo com o local. Isso aí tem um monte de história para contar, mas ficou essa. Então essa é exótica, só que já está aclimatada. E daí tem essas aqui que o Zé Neu trabalha, que são as nativas. Abelhas silvestres, são da nossa fauna, né? brasileira nativa, legítima. Então essas sem ferrão São daqui, brasileiras. são daqui, são Só nativas. tem essas diferenças entre elas, chamadas de jataí, mas São nativas. são brasileiras totalmente. Né? E a importância delas é porque elas já coevoluíram com a nossa flora aqui, né? Porque Adap- a apis é adaptada, estrangeira, né? exatamente, é exótica. E- Então, tem muita coisa para falar aí. Então, e nessa questão, a quantidade de indivíduo, né? Aí já foi bem diferenciado, apresentado pelo professor Paulo, como vocês podem ver. Aí tem o outro fator que o mel da abelha sem ferrão, ele é um valor assim bem superior a mais, né? Justo porque elas são nativas, então elas têm aquela aclimatização já com milênios, né, com a florada daqui, e elas fazem uma polinização, são mais seletivas, né? A tiúba mesmo, é uma abelha muito sistemática. Até para ela ir na alimentação, você tem que ter o traquejo para você conseguir levar ela lá no alimentador. E muitas das vezes, quando a gente quer fazer isso, a gente usa umas técnicas para induzir ela aí, né? No mel da apis. Então ela já é muito seletiva, sistemática. Eu cito a tiúba, a jataí Tiúba, também. Agora a jataí ela já é bem mais assim flexível nessa questão de florada. Ela abrange mais. A jataí ela vai no alfavacão, no mastruz, também no manjericão, né? Vai em várias flores pequenas, né? Exória, coroa de Cristo, essas floradas de jardim que o pessoal gosta, tudo, né? Resedar, né? Ela vai muito. Então ela vai nessas floradas. Então ela já é bem como se fosse quase igual a apis, mas sendo abelha sem ferrão. A jataí, claro. E a tiúba não, ela já é bem mais reservada. Enquanto o mel da tiúba também tem um valor. Hoje, em média, o litro está aí custando, quem tem, porque é poucas pessoas que tem atravessador, pessoas dizendo que tem mel de jataí aí por abaixo de R$100 o litro puro, sendo que o mel de tiúba. O mel de tiúba hoje é 250, 300 reais. O puro, né? O puro. Bem valorizado. O puro. Né? E o mel de tiúba, quem conhece mesmo, as pessoas do campo principalmente, que ele sabe que o mel é de tiúba, ele paga tranquilo. É como se você comprasse aí meio litro de óleo de buriti e você soubesse que aquele óleo é puro. Entendeu? Então tem um valor como se fosse um óleo de buriti ou um óleo de piqui. É bem procurado também. E o manejo é bem mais tranquilo, né? Porque Sim. não tem ferrão, não vai picar. Com certeza. Ela é uma abelha que você pode trabalhar igual nós estamos aqui. Não precisa de vestimenta especial, não precisa de certos, assim, vamos dizer, precaução com questão de horário. É claro que tem uns tempos aqui no norte para nós que oscila muito a temperatura. Então nos cursos a gente fala para a pessoa ter cuidado muito com o tempo chuvoso, não ficar abrindo por causa do forídeo, né, que é um inseto que ataca muito as abelhas e ele tem assim uma proliferação em curto prazo, rápida, instantânea. Um forídeo adulto que chega a botar ovos, aliás, são 70 ovos, mas se ele colocar, vamos dizer um exemplo aqui, um ovo dentro da colmeia de manhã, hoje mesmo, dependendo da condição de umidade, a temperatura, hoje à tarde ele já é uma micro lavrinha já. Já é muito rápido o ciclo dele. Então a gente orienta esses cuidados aí, mas tirando assim, com a questão de se oferece risco ou não, a integridade da pessoa, não. São abelhas muito tranquilas. Tem que proteger a abelha, no caso. Exatamente. Isso é uma desvantagem, porque o cara quer ver toda hora, né? Porque quando o cara começa, né, Zé? Vamos ver como é que tá. Daí chega o vizinho, vamos ver aqui as abelhas. Daí eu vou. Com ferrão ninguém quer ver, não, né, Paulo? Ninguém vai olhar. E as nossas também, ela pode ser criada no quintal de casa. Você pode colocar ela na entrada de sua casa, ali no jardim. Hoje ela está sendo criada como animal pet, né? Tem pessoas que criam umas casinhas decoradas de madeira, né, para ornamentar o jardim. Tem outros que já criam com a finalidade para produção de pólen. Outros já querem criar para produção de própolis.
Aí tem outros também que nos procura para polinização, então o mercado é bem amplo dentro das abelhas sem ferrão, não diferente da apis, né? Então, hoje quando se fala em abelha, é algo lucrativo, é preservar, né, as espécies de plantas que, dependendo de certa abelha nativa que ela deixar de, vamos dizer, existir, aquela florada também vai deixar de existir aquela planta, porque ela tem uma eficiência na polinização daquela flor que precisa dela. Entendi. Por isso que há uma variedade. Janel, eu estava querendo entender o seguinte, quando a gente estava falando das condições que o Luca perguntou, tem um período do ano que é propício ou ela pode ser o processo, é toda hora, dependente de um clima, por exemplo. Período chuvoso, você falou que não é tão legal, né? Mas a produção é anual, assim, ou você tem que focar nos certos meses do ano? Você fala produção de pólen ou do néctar? Do néctar, né? Do caso, mel, o néctar, né? Porque o néctar é o que ela processa para fazer o mel, desidrata. E outra pergunta, Certo. passo a palavra para vocês, você falou que o preço dessas aqui tem um valor agregado, né? Sim. A pessoa paga lá. Tem uma diferença em composição e benefício à saúde? Tem. Aí você fala um pouquinho sobre Tem esses no dois sabor, na questão dos probióticos, né? Que é o que é bom para resfriado, virose. E assim, é como se fosse uma farmácia de manipulação em cima do mel das abelhas sem ferrão. É bem cheio mesmo de recursos para nossa saúde, propriedades, exatamente. Então, quando se refere agora, como você fez a pergunta, na época da estação chuvosa, a questão de produção de néctar, se for aqueles meses bem crítico mesmo, que tem muita chuva, você tem que entrar com alimentação. Tirando o mês de março, que às vezes dá aquelas floradinhas rasteiras, dependendo do contexto do pasto meliponíco, porque o pasto meliponíco hoje, no caso eu estou falando das abelhas sem ferrão, isso vai depender do contexto, porque tem o pasto nativo e o alternativo, daí até um rimado, né? O alternativo é aquele que você traz plantas que precisa naquela época, tá florindo, que não tem, né? E também você tá com alimentação artificial para elas. Tem a alimentação líquida, que é o mel de apis que a gente dá para elas, né? E também os bombons de pólen, que é a fonte de proteína, porque a abelha ela não só alimenta basicamente do néctar, ela precisa também de pólen para poder fazer o alimento lavral, para ir perpetuando a rainha e ir fazendo as posturas, né? Então, se for, por exemplo, mês de janeiro, dezembro, isso varia muito, tem ano que esses meses não chove muito, mas tem ano que chove, geralmente os pingos da chuva lava o néctar. Quando ela chega lá, tá tudo ensopado com água e não tem como ela trazer aquele recurso. E muitas das vezes, os pássaros também comem elas no voo. Eu já ia perguntar isso, o que aconteceu? Come elas no voo, e aquelas que não comem no voo, cai com os pingos d'água que bate nela quando ela está voando. Então, é por isso que há nos cursos essa parte que a gente pega muito firme com as pessoas que estão iniciando quer criar abelha, primeiro olha o contexto, a volta, o tipo de abelha que você vai criar, porque tem abelhas que no mundo das abelhas sem ferrão, tem abelhas que elas são mais complicadinhas, com a vizinhança, aquela coisa toda, tipo uma jataí, você coloca ela perto de uma marmelada, tem a questão da técnica, entendeu? E tem abelhas que são mais simples, como uma marmelada, você começar, que é uma frisiomelita, uma abelha conhecida, mané de abreu, muita gente conhece ela aí, nome popular, mané de abreu. Abelha muito básica, entendeu? Ela aguenta temperaturas gritantes. É só o que judeu... Rústica abelha. Entende? Então esse cuidado que é importante. Isso, na chuva. na estação chuvosa. Provavelmente então tem que ter uma estrutura, né? Tem que ter uma estruturazinha. Se a Tanto pessoa na época da chuva como na época do calor, né? Da baixa umidade também. Isso. E a nutrição, né? Ficar atento Exatamente. à nutrição. Isso, exatamente. É como o professor Paulo falou. Nessas duas polaridades aí. Seja no tempo chuvoso ou no tempo extremo aqui que nós começa. Tem ano que varia. Começa aí 15 de agosto, né? Começa
a umidade abaixa bastante e o vento e calor. E se você não tiver um local sombreado, dependendo da espécie da abelha, ela precisa de muita umidade, uma umidade aí significativa de pelo menos 30% no mínimo. Mas dentro do local. Isso, dentro. Né? Fora não, dentro. Ainda comer. E também a questão que a gente orienta as pessoas a começar pela marmelada, porque ela é uma abelha que quando você vai fazer um resgate dela na natureza, porque eu trabalho também com isso, fazendo resgate no campo, em desmatamento, eu reloco elas nas caixas, racional, dando técnico, cuidado, vendo se aquele enxame já não estava muito tempo ali pegando sol, naqueles troncos revirados nos desmatamentos. Eu faço isso, né, já desde o ano de 2014, a gente já salvou bastante abelha dentro do estado do Tocantins e também eu cuido de abelhas para as universidades, aqui para o professor Paulo, outras aí igual a de Palmas também, e assim a gente vai fazendo o trabalho. Se me permite, Zé, pode falar uma coisa importantíssima de diferença entre elas, que essas abelhas necessitam de oco para nidificar árvores. Dificilmente você vai ver, com exceção de Jataí, mais Mané de Abreu, que vão no baldrame, no tijolo, na parede de casa. O restante precisa de árvore nativa para nidificar oco, né? Uhum. A ápice não, a ápice nidifica em qualquer lugar. Tem céu aberto, você passa, tem uma galha de pau, ela está pendurada ali. Então, faz. E esse é o grande desafio dos meliponicultores, a conservação dessas abelhas, porque estão devastando o cerrado. O que o pessoal faz? Derruba, exatamente, empilha para queimar depois, né? Então, se não fizer o trabalho que eles fazem, vai queimar tudo. E se não tiver esse tipo de árvore, ou essas pessoas que fazem esse trabalho de conservação em casa, em caixa racional, essas abelhas vão desaparecer. Quantas já não desapareceram? Quantas espécies já não desapareceram, né? E tem uma questão aí, já pegando essa questão, né, de morte de abelhas, também do uso de agroquímicos, né? Sim, que elas são muito afetadas, aí tem uma dificuldade, né? Como é que resolve isso? Porque o agronegócio não vai acabar, não vai deixar. Agrotóxico é uma ferramenta que se utiliza em controle de praga e doença agrícola, né? Em atividade agrícola, né? Infelizmente, não digo mau uso, né? Mas às vezes é a não utilização da observação correta dos horários de aplicação, por exemplo. A época de aplicação, por exemplo, para você aplicar um produto desse que está na bula, que faz mal para a abelha, que é tóxico à abelha, você aplicar na época de floração, porque ou se você não aplicar, não vai ter abelha voando, vai atingir a abelha, ou ele vai deixar resíduo na flor, no néctar, no pólen, a abelha vai lá, vai coletar e vai se intoxicar. Então, assim, é uma questão muito séria, né? Mas eu acredito que esses dois elementos, desmatamento e aplicação de agrotóxicos, são pontos críticos na questão da conservação das abelhas, tanto as sem ferrão como as apis. E gostaria de complementar com o professor Paulo. Nós estamos trabalhando num projeto de lei, via Federação FETOAP, para erradicar o plantio do ninho indiano, mas não na totalidade. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente não é um chita aqui com radicalismo, que isso não cabe em lugar nenhum, né? As coisas têm que ter um ponto do equilíbrio. A gente está com esse projeto de lei para proteger os meliponários aonde houver, se é no campo ou na cidade, né? Então, nesse projeto de lei, se alguém for plantar, e ele já tem que entrar numa negociação para saber a distância do meliponário ou apiário, no caso, porque o ninho indiano, que ele é responsável pela azaractina, a seiva, nós estivemos conversando com o Dr. Marcos Teixeira, uma pessoa bacana também, está hoje no município, que a azaractina, quando foi se plantar essa planta, ela é uma planta muito boa, assim, boa para aquilo que foram utilizar ela, só que como disseminaram ela muito, então ela está às vezes causando mortandade de abelhas dos meliponários, né, na cidade, porque hoje com esse desmatamento está tirando muita vegetação nativa e isso suplindo com plantas exóticas tipo o ninho indiano, que o pólen dele ele é tóxico para as abelhas. Eu mesmo já perdi vários enxames de abelhas melipona de grande porte, como se fosse uma apis, grande elas,
abelha borá para esse ninho indiano. E no projeto a gente vem equilibrar isso aí. Se a pessoa quer plantar, aí ela vai ter que assinar um termo lá de fazer uma poda para não dar flor, ou então é um local que esteja distante do meliponário para que não seja mais prejudicada a nossas Afetado, abelhas né? sem ferrão. Exato, porque a nossa abelha sem ferrão ela é mais sensível do que a apis. Se você dá uma vibração nela, você pegar, conforme for o jeito de você pegar no corpo anatômico dela, ela já fica tremendo ali e morre. A apis não, ela já é mais se viradeira. Só que também dá um problema na apis, né? Dependendo do lugar que tiver e não tiver uma vegetação em grande quantidade, porque o que a gente prega muito hoje, em parceria, estamos aí com o município, é essa questão de estar plantando, né, nos viveiros da prefeitura, incentivando essas plantas que serva de pasto meliponícola para as abelhas, não venha agredir. A prefeita já aderiu a isso aí, né? Desde também o prefeito Laurez, e nós vem perpetuando com a nossa prefeita. Agora nós vamos tornar isso em escala maior dentro do estado. Eu tive lá em Araguatins e como eu ando muito, eu observo. Essa planta, ela lá, para cada planta nativa tem 6, 8. Ela é uma planta ornamental, o ninho, é uma árvore bonita. Ela tem um nome assim mais popular ou esse já é o popular? Ninho, Ninho, né? o pessoal chama de ninho. Ninho, é o que? Ela é bonita, ela tem crescimento rápido. Então ela cresce rápido para fazer sombra em casa, em então, barracão, garagem. é muito utilizada. Ideal. Né? E ela é uma planta resistente a vento também. Nós temos uma pergunta de um usuário, o nosso colega aí, né? Que mandaram aqui mandaram a pergunta. Curiosidade. A curiosidade. Porque tem aquela história do ferrão, que quando a abelha pica, ela morre, né? Logo Exatamente. depois. Aí para explicar aí como que ocorre, né? Isso. Essa questão. Aí eu vou até aproveitar. E como tem essa organização no grupo das abelhas, né? Tem a rainha, quais são as abelhas que vão ferroar, né? Se tem uma separação também nos grupos. Tá. Ferrão é vamos dizer assim, um instrumento de defesa, né? Característica das abelhas do grupo com ferrão. Apis, né? Abelhas apis. Então esse ferrão, ele tem, se você olhar no microscópio, ele tem ganchos, né? Então a hora que ele penetra na pele, e a abelha puxa, ele fica engatado. É como se fosse uma fisga de um anzol. Então ela fica engatada. E a abelha, quando puxa, como ele é fixado no abdômen da abelha, na parte terminal do abdômen, junto com os músculos ali, tem um aparato muscular que vem junto com ele. Tanto quando você leva uma ferroada, você pode perceber que ele fica mexendo. E esse mexer, na verdade, ele vai entrando na pele. E junto com ele, anexo a ele, vem a bolsa de veneno. O ferrão da apis. Então, por isso, quando você é ferroado, você não deve tentar tirar com o dedo, você tem que passar uma lâmina. Porque se for tentar pegar com os dedos, você vai espremer aquela glândula de veneno, vai injetar toda a carga de veneno dentro da sua pele. Você vai piorar. Exatamente. Então você passa o ferrão. Tá? Então, para apis, o grupo apis, gênero apis, quem é que tem ferrão? Todas as 3 caças. Tanto o zangão tem ferrão atrofiado, rainha tem ferrão, as operárias têm ferrão. Diferença do ferrão da rainha de apis para a operária de apis. O ferrão da abelha rainha das apis, ele é liso, ele não tem essa fisga, e ela só utiliza para ferroar a outra abelha rainha, porque tem essa questão de dominância, né, dentro da colônia. Só pode existir uma rainha. Se por acaso nascer outra rainha e se encontrar com essa rainha antiga, elas vão brigar até uma matar a outra, por ferroada. Tá? Só que elas não têm glândula de veneno. Tá? Esse ferrão, só o dano dele é mecânico, como se fosse uma faca. Para matar o outro. Ele não vai ferrar o apicultor. Físico. Exatamente, só o dano físico, não é o dano químico. Daí agora o ferrão da abelha operária é utilizado para defesa. Então, desde quando ela nasce, então a abelha tem a fase larval, a fase jovem, que a gente chama, demora 21 dias de desenvolvimento. Daí nasce o inseto adulto, que é o que a gente conhece. Então ele vai ficar mais 20 e poucos dias dentro da colmeia. No último estágio, faz as atividades internas, né? No último estágio, ela vai sair a campo, que vai fazer o quê? Vai virar o que a gente chama de campeira, que ela vai buscar alimento, água, pólen ou néctar. E também vai fazer a defesa da colmeia. Então, essa abelha, provavelmente, se você vê um enxame de apis ali, ele começar a
elas começarem a te atacar, são essas abelhas desse estágio de vida, né? São as campeiras adultas já. Aproveitando nesse tópico aí, eu fiquei com curiosidade, como é que é o controle das abelhas rainha? Tem um controle dela ou não? Como é que esse processo acontece? É um mundo, né, Zé? Se a gente for... mais simples assim, no caso. Vamos para apis, que é o mais simples, que a gente mais conhece. Então, existe somente uma abelha rainha. Então, por exemplo, como é que surge uma abelha rainha, na verdade? Então, assim, como é que é o estágio de desenvolvimento das abelhas? Precisa ter um ovo. Esse ovo vai eclodir, vai virar uma larva. Dali 6 dias ele vira uma pupa. Dali 21 dias nasce a abelha adulta, né? Uhum. Então, elas precisam de uma célula para a rainha botar esse ovo. Certo. Então, para a operária vai ser uma célula pequena no favo e vai ter o que a gente chama de pão de abelha, um alimento para aquela larva que vai nascer daquele ovo. Para a rainha já é diferente. O ovo vai ter que ser colocado dentro de uma realeira, que é uma célula real, que é maior, parece uma casca de amendoim, porque a rainha é maior, tem que ter o abdômen desenvolvido, né? Porque todo o aparato reprodutivo é a única fêmea fértil, né? É da rainha. Só que o alimento já é o que a gente chama de geleia real, por isso se chama geleia real, é o alimento da rainha. Então ela vai receber alimento nessa fase de larva, somente geleia real. A abelha operária não, ela só recebe aquele pão de abelha. Então já tem essa questão nutricional que vai dar diferença, né? A questão hormonal. Estrutural. Exatamente. E como é que faz o controle da população? Só pode existir uma rainha, as operárias e os zangões. Uma rainha, 800 mil zangões, e daí a população de operárias é variável de acordo com a disponibilidade de alimento da natureza. Se for uma época de disponibilidade de alimento, 50, 60 mil abelhas operárias. Se for uma baixa disponibilidade, 20 mil operárias, tá? É a proporção bem... Exatamente. Então, como é que funciona? A abelha está confinada dentro de um ninho, por exemplo. Vai começar uma época com muita abundância de alimento. Elas começam a se reproduzir, começa a nascer muita abelha operária, começa a ficar saturado ali de abelha. Então, claro, tem uma parte que morre, mas vai começar a nascer, começa a saturar. Sim. Como a comunicação das abelhas basicamente é feita por feromônio da rainha, porque ela que controla todas as outras por meio do feromônio. Exatamente. Tem vários feromônios. Esse feromônio começa a ficar muito diluído. Então é como se uma parte daquelas abelhas, daquele enxame que está muito populoso, começasse a perceber que não tem mais rainha. Ah, entendi. Porque elas não começam mais a ter aquela comunicação por meio de feromônio. Exatamente, químico, né? Exatamente. Então o que elas vão fazer? Elas vão procurar um determinado local no favo, ali onde elas fazem as crias, né? E vão começar a fazer novas estruturas para produzir novas rainhas. Interessante. Tá? Então vai chegar um ponto em que aquelas rainhas vão nascer, que são princesas ainda, né? Antes delas nascer, ou durante o nascimento delas, parte da população das abelhas vai pegar aquela rainha velha, vai arrastar ela para fora. Tirado. Antes disso ela já começa a diminuir. Destronou, né? Antes disso ela já começa a diminuir a alimentação dessa rainha para começar a emagrecer, para facilitar o voo. Daí, porque se coincidir de nascer e elas se encontrar, elas vão se matar. Então, pode ocorrer, né? Mas para evitar antes disso, elas vão pegar parte daquela rainha e parte das operárias vão, ou seja, vai diminuir a população temporariamente de abelhas dentro daquele transição. Chama. Exatamente. E aquela abelha nova que vai nascer, aquela rainha nova que vai começar a tomar de conta. Se não satisfez aquela questão de sair parte, que a gente chama de enxame primário, é o primeiro que sai, pode ser o secundário, daí com menor quantidade de abelhas, né? Pode sair até 8 enxames na mesma estação. Claro, cada vez mais, o primeiro, via de regra, sempre que sai mais abelhas, junto com a rainha velha. Daí o segundo, aquela rainha que nasceu na sequência, vai sair também, só tanta abelha. Daí, o terceiro, outra rainha se nascer, mas é com menos abelha. Aí vai espalhando. Vai espalhando, elas vão enxameando. Entendi. Tanto, não sei se já presenciaram, você passa por aí e vê um enxame de abelha voando assim, ou pousado num galho de árvore. Elas estão fazendo exatamente, mudando, exatamente. Né? Dali tem um prazo, às vezes de uns 5 dias, as abelhas batedoras vão procurar um novo local para nidificar. Eu só fiquei na dúvida de como vem a ordem para sair uma rainha. Onde que está essa informação? É química entre elas. Uma é escolhida dentre todas ali, que
estão nascendo? É a que nascer primeiro, o que está prestes a nascer, a mais velha, vamos assim dizer, para nascer, né? Ela nascendo um pouco antes dela nascer, aquela outra parte das abelhas vai pegar a abelha velha e vai embora, a rainha velha. Mas a substituta nova, é diferente o processo? Não, é o mesmo. Quer dizer, uma que está ali pode se tornar uma rainha. Essa diferenciação é na fase jovem. Tá? Mas essa é a diferenciação. É a larva. Então, até 3 dias, tem um ovo. O ovo. Até 3 dias de larva, que a gente chama, você pode pegar aquelas larvas e induzir formarem-se novas rainhas. Ali, né? Então, nesse ponto. Mas o que você vai ter que fazer? Vai ter que mudar a alimentação, só colocar geleia real. Entendi. E o local você vai ter que botar o que a gente chama de realeira, que é a célula real. Entendi. Tá? Beleza. Para zangão, não. O zangão é o macho, né? Então, só entre as fêmeas, que a fêmea é fértil, que é a rainha, e a fêmea que não é fértil, vamos assim dizer, né? Que é operária. Entendi. Mas a diferenciação é na fase jovem. E a alimentação real. Exatamente, ela é real. E se no meio desse processo a rainha morrer por alguma razão? Pode ocorrer da rainha morrer, daí existe essa chance que eu acabei de falar. Se tiver algum ovo ou alguma larva de até 3 dias de vida, elas conseguem ainda induzir novas rainhas. E se não tiver? Se não tiver mais, o enxame vai definhar e vai ocorrer o que a gente chama de zanganeira. As abelhas operárias percebem isso e as abelhas operárias começam a fazer postura. Só que o ovo da operária, como não tem o aparato reprodutivo completo, não é fecundado. Porque o zangão, ele é originário da rainha, mas é um ovo não fecundado, que é o processo que a gente chama de partenogênese. Tanto que se diz que o zangão tem avô, mas não tem pai. Porque quando a rainha vai fazer a postura, porque a rainha ela tem dentro do aparato reprodutivo dela, ela sai, por exemplo, ela nasceu, ela é uma princesa, né? Então ela sai para o voo nupcial. Então ela sai voando, é fecundada, 10, 12 zangões, fecunda, exatamente. À esquerda. Vários zangões. Exatamente. Então o zangão fecunda, é uma estratégia evolutiva para não ter autofecundação, né? Por isso que ele morre. Isso é verdade, né? Que depois Para não ter. Exatamente, para não ter degeneração genética, né? Por isso que ele morre. Então tem uma parada que se chama espermateca. Então aquela espermateca é preenchida por espermatozoides de vários zangões. Daí ela volta para a colmeia. Isso nenhum bem te vi comer ela no meio do percurso, né? Daí ela retorna, daí demora uns 3, 4 dias até todo o aparato reprodutivo dela amadurecer, daí ela começa a fazer a postura. Então a postura tem 2 tipos de células, né, no favo, com exceção da realeira. A célula de operária, que é pequena, e a de zangão, que é maior. Então a operária, quando a rainha vai botar o abdômen dentro da célula para fazer a postura, a espermateca é acionada, então o óvulo ele vai ser colocado ali, mas nesse mesmo momento a espermateca é acionada, vem um espermatozoide e fecunda, daí vira um ovo fecundado. Então vai nascer operário. Para nascer o zangão, como o processo é partenogênese e a célula é maior, a rainha vai e só põe o ovo sem fecundar, porque ela não aciona a espermateca, porque a célula é mais larga, né? Então o abdômen não é pressionado, daí só nasce o zangão. Aí esse é o zangão. E daí isso que ocorre com as operárias quando elas percebem que não conseguem mais produzir outra rainha. A gente chama de zanganeira. As operárias, como elas não têm aparato, elas conseguem pôr ovos, mas como elas são quimicamente castradas, vamos assim dizer, pela rainha, como não tem mais rainha, elas começam a colocar ovos. Mas esses ovos não podem ser fecundados, porque elas não foram fecundadas, né? Então elas começam a fazer postura, vários ovos, dentro da mesma célula. Elas ficam meio loucas. Só que aqueles ovos... Desordenados. Mas não vai dar nada. Vão nascer zangões, tanto que às vezes você abre a colmeia, tá cheia de zangão. Um zangão meio pequeno, porque foi posto dentro daquelas células pequenas. Porque o zangão é diferente no aparato visual aqui na parte dos olhos, né? Então você percebe aquele bicho com cabeção grande assim, com o corpinho pequeno. Já sabe que Já sabe que é uma colmeia zanganeira. Então quando tiver muito zangão ali surgindo, tem algum sinal. Exatamente. Alguma situação. Mas a gente tem experiência e você percebe. Você chega às vezes atrás de uma colmeia que está zanganeira, o ruído da colmeia é diferente, é o choro das abelhas. Eu consigo perceber. Com 40 anos já de apicultura, eu consigo perceber. Eu chego atrás da colmeia, eu sei se tem rainha ou não, só pelo barulho. Só pelo barulho. É como se fosse um choro. Você pode olhar que não tem rainha dentro. Olha aí, que bacana, moço. Muito interessante. E quanto às abelhas sem ferrão, a questão aí, por exemplo, da rainha, como é produzida, é interessante.
Nas trigoniformes, que a gente vai falar aqui, nome popular para ficar mais fácil, que é a jataí trigoniforme, jataízinha amarela. Elas constroem uma célula, né, real, dependendo da condição que tiver o enxame, tiver na totalidade, uma época boa, tipo assim, julho, agosto, são os meses que elas mais enxameiam. A jataí, ela enxameia o ano inteiro, né? E, em exceção os meses que chove muito, que está aquele inverno intenso, aí elas não enxameia tanto. Mas se der um solzinho ali e o enxame está lotado, ela faz isso. Só que a concentração de enxameamento dela mesmo é de maio para frente. É de maio até agosto, esse final de agosto agora, geralmente, quando aqui tarda mesmo chover, vai até outubro, né? Elas enxameando. Elas enxameiam muito e gosta de enxamear geralmente para tirar o enxame, onde já tem enxame. Ela gosta de fazer isso. Você vê aquele tanto de jataí ali morrendo, é um enxame novo querendo entrar lá dentro. Tomando espaço ali. Isso. E isso acontece, a questão da célula real nas abelhas, a nossa sem ferrão, elas constroem em discos. Igual você olha um bolo de aniversário, né? Vários degrauzinhos ali. Ela faz em formatos de discos. E quando o enxame está muito grande, que ela precisa dividir aquilo ali, porque às vezes não tem espaço para comportar, né? Aí elas vê a necessidade, a rainha ela vai e, no caso as operárias, constrói uma célula maior, aí ela chega a ser maior. Vamos dizer que as células onde nascem as operárias, os zangão, são células do tamanho do grão de arroz, enquanto a célula real ela vai ser do tamanho de um grão de feijão. E ali tem mais alimento, igual o professor Paulo falou na questão das aves, né? Falando aqui da sem ferrão, a ANSF. Então elas, geralmente, dependendo da concentração que tiver indivíduo, às vezes você abre a colmeia ali, está resgatando, você encontra 3, 4 célula real dentro do enxame. Enquanto já o interessante das abelhas sem ferrão é que quando já se pega para o lado da tiúba, né? A urussu amarela, que seja, as meliponas, abelhas de grande porte, né? As urussus, elas são células normal, você vai olhar, não vai ver nenhuma destacada ali, aqui vai nascer uma princesa, não. As nossas abelhas sem ferrão, no caso da tiúba, que já é outro grupo, mas sem ferrão, ela já nasce ali, claro que precisa ter uma condição, uma época, né? As épocas elas mais libera princesa dentro do enxame ali que você abre e vai dividir por disco, né? Vamos dizer assim, se sai 100 células, nessas 100 células tem aí 150 operária, né? E no meio desses outros 50 vai se distribuir, aí dependendo da época, né? Claro, vai dividir por zangões também e as princesas, mas sendo células normal, não tem alteração no tamanho, igual no caso do jataí. Então as abelhas nossas sem ferrão é muito interessante. No caso da mambucão, que é outra abelha também que produz muito mel, uma abelha pouco estudada, eu assim, sou apaixonado muito em cima dessa abelha, porque ela tem os dois comportamentos. Ela tem o comportamento tipo da jataí, assim, na questão de produção de rainha. Nós estamos falando, assim, de trabalhar, né? A maneira dela trabalhar. Porque ela produz realeira na estrutura ali, nas bordas, e também nasce a princesa de célula comum igual na tiúba. E isso tudo em cima dela. Agora, o que acontece? A diferença é que quando nasce a princesa de célula comum, ela é menor. E quando nasce a princesa da célula real, nessa abelha mambucão, que ela já é maior. Mas tem a mesma função, né? A mesma função. Só que aí, quando ela é fecundada, eu já criei muita mambucão, né? Que ela é do grupo da Cephalotrigona. É desse grupo. Porque tem outras que se chama aí mumbuquinha, ela já é outro grupo que chama gel vem de terra, geotrigona, né? Certo. Então, essa mumbucão, aqui no estado do Tocantins, nós temos as duas principais conhecidas, né? Que é a Cephalotrigona fumerata, amarela, e a Cephalotrigona capitata, que ela é toda preta. Você olhando ela, você fala que é um arapuá, do mesmo jeito do arapuá. Porém, a arapuá, ela faz celulose, uma bola no alto das árvores.
enquanto a Mubucão usa oco de árvores. Entendi. E fica às vezes 1, 2, 3 abelhas no máximo na entrada, e a entrada é muito estreitinha, a conta só da abelha entrar. Entendi. A Mubucão ela faz isso. Zé Nilton, deixa eu fazer uma pergunta. No caso das sem ferrões, né? Sim. Numa produção lá, tua produção, tua fazenda lá, você tem uma espécie, você tem outras espécies e tem um certo risco delas se cruzarem e isso gerar um híbrido, como foi o caso falado Das apes, né? das apes? Então, dentro do estado do Tocantins, é uma coisa que a gente prega muito nos cursos, criar abelha da região, abelha do nosso estado. Não há esse risco. Por quê? Porque já tem uma seleção aí natural, né? Agora, a gente está aprofundando aí que está tendo num grupo das abelhas sem ferrão, pelo menos das meliponas até o momento, não. Das meliponas, não. É um tipo só que está tendo. Uhum. Porque quando fala o universo das abelhas sem ferrão, ele é muito complexo, né? Aí por isso que eu fico detalhando isso, aquilo na fala. Por exemplo, quando nós falamos nas tiúba e as urussus, são abelhas de grande porte, as abelhas principais conhecidas no estado são a tiúba, conhecida no nome popular, urussu cinzenta e também urussu amarela, pé de toco, uns chamam assim. E também no estado a urussu preta, é conhecida popular boca de renda. E também a melipona quiquefasciata, que já é uma urussu grande, como se fosse uma tiúba, só que é claro, ela tem diferença na coloração, nas listras, ela tem 5 listras amarelas no abdômen, ela faz no solo, de 1,5 metro até 2,5 metros, 4 metros em alguns casos. Aqui no Tocantins tem ela. Eu já resgatei ali nas proximidades da capital Palmas, ali em Itaquaruçu, indo para o sentido Aparecida, e vai subindo na beirada do rio Tocantins. Aqui também, entre Aliança, para cá, nós temos ela. O problema é que, como ela é uma abelha de solo, na hora que o pessoal faz o desmatamento aí, é igual o professor Paulo falou, desapareceu muita abelha, pouco estudada, pouco conhecida, que ela está no solo. Aí as pessoas acham que a abelha só está em oco de árvore ou no alto, que no caso da arapuá, né? E ela se nidifica no solo. E tem abelhas de grande porte, né? Que é claro, já estou extensionando aqui as informações que nós estávamos falando sobre as abelhas grandes, né? E a diferenciação, se elas não cruzam, né? Então isso numa propriedade, por exemplo, na fazenda sua, você usa um tipo só, né? Não, no meu caso, como eu sou colaborador científico, esse é o nosso prazer de estar difundindo e falando aqui. Eu sou eclético, né? Eu não me contento em criar. Você vai mudando, todo tipo de abelha aqui dentro do E nosso essas estado. não se cruzam? Não. Você tem um cuidado para... Não. Todo tipo de abelha, desde a que produz mel, a que não produz muito mel, mas produz própolis, porque as nossas abelhas têm isso. Que é Tem muito umas importante, que são né? eficientes em produção, mas é de própolis. Um exemplo mesmo, a Mané de Abreu. Não que ela não produza néctar, ou mel, que ela pega o néctar, desidrata e faz o mel, né? É um mel bem pastoso, lembra muito aquele melado de cana que você vai na feira, pastoso. A marmelada, por isso que ela pegou esse nome. E por isso eu falei que ela tem uma resistência muito grande ao calor. Eu já coloquei caixas minhas lá expostas ao sol e ela se desenvolve muito bem. Porque as crias delas são de cachos. Lembra muito cacho de uva. As crias dela. Então ela permite ter uma circulação de oxigênio, né, do ar ali dentro. Enquanto as outras que são de plataformas, discos de cria, elas constroem lâminas em volta desses discos de cria para fazer controle. Tem caso que a gente faz resgate, tem 7 camadas, sendo as camadas superficial, que são as primeiras, ressecada, aí a outra já está mais ou menos até chegar na 7ª. Alguns casos, quando a abelha faz isso, a gente já entende que ali está tendo uma temperatura que está agredindo ela, por isso ela fez aquela quantidade. Proteção. Isso, aí só para resumir, quanto à questão que você falou assim, se eu crio só uma, não, eu crio várias. Só que como eu conheço o comportamento de cada uma, eu boto cada um no seu devido lugar. Se é de solo, eu boto na aproximação com o solo e com as condições da caixa, com conforto térmico do solo. Né? Isso, e se a abelha de uma altura média aí de 1,20 m, eu vou também no meliponário coletivo, que é uma concentração de várias
a colmeia, né? Aí eu já coloco ela numa altura e às vezes a questão também da distância nas laterais, na questão aí da horizontal. A gente olha tudo isso e cria em harmonia, tá? E não tem o risco delas hibridarem. Agora, dentro da Mombucão, a gente vem levantando, eu já suspeitava disso desde 2017, que a Mombucão ela está tendo um cruzamento dentro do nosso estado. Cruzamento natural. Tá. Isso, natural. Não é que alguém introduziu, não. Certo. Elas estão se cruzando. Por quê? Quando a gente vai fazer o resgate, já aconteceu de eu ver uma rainha que ela está meio termo. Porque a rainha, por exemplo, de uma Mombucão amarela, é toda laranjadinha. Né? Aquele laranjadinho bem detalhado mesmo, resplandecente. Quando ela já tem uma hibridação, ela parece que pegou um grafite e jogou em cima daquele amarelo, já fica assim meio fumê, entendeu? E aí o que a gente percebe é que nasce ali, por exemplo, uma quantidade de operárias, assim, quase que 50% amarela, 50% preta. Aí já tá Fica mistura. misto. Já tá na mistura. Entendeu? Então tá tendo isso. E também no grupo das escapotrigona, que é muito conhecida, nome popular, tubi-bravo. Maranhão tem demais, e aqui no Tocantins, né? O tubi-bravo também tá tendo uma mistura deles, porque já aconteceu de eu fazer resgate, que nós conhecemos aqui, com um tubi manso. E aí você pega um tubi manso, que o corpo dele é maior do que o tubi normal, o tubi manso normal. Aí então ali a gente já está entendendo que está tendo uma mistura. Esse que eu falou agora, ela não tem ferrão, mas só para manipular você tem que usar EPI, porque ela morde. Isso. Nossa, Ela tem outra estratégia. nossa, né? terrível, morde. Bem detalhado. Aproveitar que você falou um assunto, esse é um assunto para estudo, né, Lucas? E tem uma pergunta de um estudante também, queria saber, né? A pergunta que a gente trouxe também desde o começo, né? Que novamente também eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Porque o Paulo já está mais próximo aí dos estudantes, né, aqui na universidade. Então, assim, para o estudante que quer trabalhar nessa área ou conhecer, ou mesmo trabalhar no José Newton, e também para quem quer começar, né? Vai que não, quem quer produzir mesmo, trabalhar com isso, enfim, como é que faz, né? Bom, eu vou falar minha fala aqui também para que o professor possa estar também aí participando. Estamos juntos. Olha, quando a pessoa, no universo das abelhas sem ferrão, posso falar aqui, né? A pessoa decidiu, sou apicultor também, mas isso aí eu sou agora ainda um engateando. Muita coisa eu estou aprendendo com o professor Paulo. Ele me ajuda muito. Então, assim, as abelhas sem ferrão, a pessoa decide criar, e eu quero apresentar aqui as vantagens da pessoa criar. E pode ser várias, por exemplo, se a pessoa quer criar ela para finalidade terapêutica, já tem estudos comprovados, já tem até um nome científico que se dá, melipoterapia. Já é terapêutico criar abelha. Isso, já está bem avançado. É comprovado, a Ivete Sangalo mesmo no estado da Bahia, o esposo dela é nutricionista. E ele ganhou uma caixa do meliponicultor, amigo nosso, que a gente está interligado no Brasil todo, né? Um colega nosso foi e doou uma caixa para ele nessa época de pandemia, as pessoas não podiam estar tendo muito contato com o público e cada quem se reservava em casa, fica em casa. Então, o que acontece? Ele foi e doou uma caixa de abelha sem ferrão. Pra quê, moço? O homem viciou. Tá com mais de 50 caixas de abelha. Ivete Sangalo, né? Gostou. Tá criando agora. Fez música. A Gena também ajudou lá. Né? Fez até uma música. Professora Gena, doutora Generosa, ela é conhecida mundialmente. Inclusive, a gente faz até aniversário no mesmo dia. A gente puxa um saco empresta. Mas é uma pessoa bacana. E ela vai agora na Colômbia falar sobre as abelhas e dar um estudo. É uma mulher requintada, renomada. Eu, o professor Paulo, nós tivemos privilégio de dar palestra no mesmo curso que ela, né? Ela é da Bahia, ali de Chapada Diamantina. E ela ficou responsável para passar os trâmites, instruir a Ivete Sangalo e a Vanessa da Mata. E ela que passou toda a questão do amparato, do meliponário. Hoje esse meliponário já saiu em matéria na Rede Globo, várias matérias que eles fizeram, até no Globo Rural, né? A Ivete Sangalo fez uma música para as abelhas,
uma música que virou moda entre nós aí, nós estamos sempre passando ela, né? Então, assim, quando é para se criar abelha sem ferrão, para finalidade terapêutica, ou para ornamentar como animal pet, porque hoje as pessoas criam aquele peixinho palhaço, é o beta, né? Para estar interagindo, porque o mundo hoje é muito corrido, né? O mundo muito corrido, as pessoas ficam com excesso de energia, às vezes negativa, e tem que ter um contato com a natureza, aquela troca de energia. Então, quando você vai criar as abelhas sem ferrão, o tempo passa rápido, você vê que foi reposto uma energia de harmonia para você enfrentar os embates do dia a dia. E quando você vai criar também na questão de polinização, elas têm uma eficiência maravilhosa, até porque elas são abelhas que, como o professor Paulo falou, né, não precisa de roupão. Não precisa. Assim, em condição, a tubibravo, um arapuá, que aí a pessoa tem que ter EPIs, porque são abelhas, uma tataíra, que é chamada de caga-fogo, né? Um aguachupé, que é aquela que faz a casa parecendo um cupinzeiro, que você acha, ela aproveitou um cupinzeiro preto ali. Não. Ali é a estrutura da casa dela, dessas abelhas sem ferrão. Aquela abelha a gente não cria, ela encaixa. Entende? Porque o comportamento dela é muito agressivo, é muito indivíduo, chega, algumas pessoas falam que o enxame muito velho, já chegou em média até de 180 mil, mas assim, em condições que ele estava lá muito tempo, né, e tinha uma quantidade de um pasto muito bom para ele. Mas ela é uma abelha que a gente não indica criar, é abelha sem ferrão por causa do comportamento e porque também é uma abelha que ela gosta muito de ficar cortando as pétalas de algumas plantas, né? Que aí nesse universo o professor Paulo pode detalhar. E também, assim, quando as pessoas optam por criar para polinizar, as nossas abelhas estão aí na frente, porque não precisa essa questão de EPIs, né? E as caixas geralmente, no máximo, são 20 por 20. São fáceis de manejo. Leves, né? De leves, não precisa. Então, e quando se fala na questão de produção de mel, aí já pega um pouquinho mais, porque aí a pessoa tem que plantar plantas que sirva de pasto, porque a abelha é igual ao gado, ela precisa de um pasto para ela forragear. Então, hoje pode-se optar por vários ângulos aí, criar abelha sem ferrão, né? Aí é isso aí. E como é que os estudantes... Exatamente, é essa questão assim, se alguém tiver interesse de procurar, entendeu? Sim, o Meliponário JN, né? Desde o ano de 2017, ele vem difundindo o conhecimento e as pessoas que decidem criar abelha para ornamento, para polinização ou para produção de mel, a empresa Meliponário JN ela vem dando consultoria, ela desloca até o local, vai ver a questão panorâmica e qual abelha mais indicada, ela avalia também o conhecimento daquela pessoa, se ela tem um conhecimento só pela internet, pelos vídeos do YouTube, ou se ela já tem algum amadurecimento, porque no YouTube tem muita moda, nada contra, porque eu também tenho meu canal lá, Meliponário JN, né, no YouTube. Meliponário JN. Isso. E o Instagram também, você tem um Instagram, né? Isso, nós temos Instagram, que é Instagram também, Meliponário JN, estamos também no Telegram. E assim, tudo junto, né? Só para deixar claro, é tudo junto. Meliponário JN, tudo JN. Junto. Isso, esse do José Nilton. José Nilton, quer dizer JN, José Nilton, abreviamento, né? Tá. Então, concluindo, essa questão que o Meliponário JN faz do diferencial dos demais é isso. A empresa ela não só vende a abelha, ela dá consultoria para a pessoa e depois ela dá assistência técnica, porque a pessoa comprou um enxame, está tendo problema. Zé Nilton, a pessoa nos manda lá para a empresa, né? Nós temos também o próprio nome da empresa, estou tendo um problema assim, aí o que eu falo para o meu cliente? Eu não quero só vender, eu quero que ele perpetua aquele empolgamento para outras pessoas, porque uma pessoa desmotivada, ela vai passar aquela desmotivação para outros, né? Sim. Então o que acontece? A gente pega e fala para a pessoa, manda-nos um vídeo do interior do enxame, ou tenta o mais possível narrar o que está acontecendo. E aí, diante das imagens, com a narrativa da pessoa, a gente vai falando, ou alguns casos, a gente vai também na casa da pessoa e faz interferência por
alguns casos extremos que precisa fazer interferência, a gente repõe discos, coloca alimentos, faz o que a gente chama manejo para a pessoa. Todo o suporte, isso, né, a gente dá pessoal? todo o suporte à empresa Meliponar JN, tanto na questão de pasto, quanto na questão de cuidados com o enxame e no controle de pragas, formigas, também florídeo, mosca soldado, tudo a gente passa o conhecimento completo para a pessoa não ficar à mercê. Sim, muito bom. Ô, José Nilton, outra pergunta aqui, curiosidade. Estudantes. Já falou, né, dos Não, estudantes? o Paulo não falou. Ah, tá. Então, desculpa, Paulo. Responde para nós. Qual que era a pergunta? Sobre estudantes. Que Não. tem interesse. Né? Não, o grupo pesquisa eu trabalho com polinização agrícola, né? Com identificação de espécies potenciais para polinização. Essa é uma linha de pesquisa. E tem outra linha de pesquisa vinculada com a professora Marcela também, que a gente trabalha com o impacto de agrotóxico em abelhas, né? Tanto sem ferrão como com ferrão. Então eles podem, os alunos aí da UFT que quiserem nos procurar aí, podem nos contactar nos corredores aí, a gente é super acessível, né? Para discutir. Então, Entrar no time, né? exatamente. Quem quiser colaborar, né? Tem interesse em trabalhar, Exatamente. né? Com essa parte. E incentivo também os alunos, que como é uma disciplina optativa na agronomia, fazer a disciplina de polinização agrícola. Então é o terceiro semestre que ela está sendo ministrada e a intenção bem é essa de capacitar os futuros profissionais em relação aos cuidados, né, de manejo de culturas agrícolas para manter as abelhas, né, não acabar com elas. Sim. Essa disciplina ela é optativa? É optativa, 45 horas aula. Então pode ser outros alunos também de outro curso, né? Pode. Então é um caminho, é uma boa resposta do professor ao canal, e né? tem prática, uma das práticas nós vamos fazer visita no Com meliponário parceria com do o José Nilton aí. Que é Pronto, a pergunta é respondida. A empresa Meliponar JN deixa as portas abertas, a microempresa, para todos os acadêmicos, né? O professor Paulo é lá de dentro, eu falei para ele que a hora que ele quiser, né? O desejo dele é uma ordem sempre, é uma pessoa que a gente sempre valoriza aí, essa parceria, né? Uma pessoa que tem nos apoiado, tanto na questão que eu não falei, mas ele me doou um livro ilustrativo e sempre nas palestras dele, ele sempre nos passou a motivação te valorizando. E é um professor diferente de muitos, porque eu sou aí do trecho, eu ando muito Brasil afora, eu quero fazer isso não para puxar saco, para palavra não, é porque ele é essa pessoa e eu penso que aquilo que a pessoa faz, que é um diferencial, é um referencial, precisa ser destacado, você precisa valorizar aquilo. Como ele tem valorizado lá atrás, hoje que eu estou aí para fora do estado, no Brasil, para todo lado a gente está ensinando, então eu devo a gratidão, levarei isso comigo sempre, né? O trabalho que ele tem feito, é um professor que aonde eu vejo as pessoas falar, ele não tem vaidade de querer, é que eu tenho que estar na frente, não. Ele passa a simpleza e está com você nos momentos difíceis. Então o professor Paulo, ele tem sido essa pessoa para mim e eu devo aqui, né, no espaço público, agradecer muito essa pessoa hoje que eu estou aí para fora do país e as pessoas dizem que a gente arranha um bocado no conhecimento, mas a gente nunca pode esquecer das raízes e quem nos sustenta, né? Gratidão, então, isso né? Gratidão. Então a empresa está lá, aberta, a microempresa, Meliponar JN, ao professor Paulo Tchek, e com certeza nós vamos fazer grandes resultados e dizer que nós fazemos resgate de abelhas também sem ferrão. Se as pessoas às vezes achar que ela representa ameaça, pode estar pegando nosso telefone, que a gente vai orientar a pessoa e induzir a pessoa a criar. Se a pessoa por tudo não quer, né, professor Paulo? Aí a gente faz o resgate. A gente leva. E também dizer que nós temos mel de abelha sem ferrão, né? Própolis, tudo para comercializar, né? Isso, para comercializar. Se as pessoas precisarem, estamos aí fazendo entrega a domicílio. Bom que é mel de primeira qualidade, né? Exatamente. 100% puro. Higiênico. Isso. Porque nós temos as técnicas da vigilância sanitária, nós temos parceria com a DAPEC, então nós trabalhamos com higiene. E em breve, né, nós estaremos com a nossa Casa do Mel, aí em parceria com a prefeita, parabenizar ela, né, que está aí empenhada, mas a Daniela, para que a Casa do Mel venha em breve estar aí atendendo toda a região sul, que eu represento também a região sul, a nível de estado, né, na questão da apicultura e meliponicultura em todo o estado.
Bem, essa na verdade era uma pergunta que eu ia fazer, você já até respondeu a relação com o órgão municipal, né? Então tá para sair uma estrutura aí bem feita, né, para acolher quem Sim. trabalha com essa área. Sim, é parabenizar, né, a nossa prefeita, Tem que dar porque todo ela apoio, né, tem professor? dado apoio. Todas as vezes que nós temos feito a reunião com ela, ela apresenta a preocupação que essa Casa do Mel, porque tem a questão burocrática, né? Nós travamos aí nas questões burocráticas, fizemos a reunião, aí agradecer também ao Zé Lustosa, né, presidente da associação daqui, que está ligada à nossa federação, no qual represento, agradecer ele pelo trabalho, agradecer ao Sérgio e toda a equipe da associação que estão empenhada em fazer um bom trabalho. E em breve nós teremos a nossa Casa do Mel atendendo toda a região sul aqui, para melhor atender as pessoas na questão de higiene, na questão de um produto com qualidade. Com selo de qualidade. Exatamente. E a prefeita falou que em breve essa Chegará. Casa do Mel ela vai funcionar ali ao lado, por perto da Cipama. Polícia Cipama. Ah, sim. Isso. Certo. E é isso aí. Tá. Eu estou satisfeito, eu tenho algumas outras curiosidades, né? Em primeiro Marcamos lugar, para um dia. Vamos fazer a segunda Vamos parte, né, fazer como assim. sugestão e dizer também aqui para vocês, se tiver também novidades aí que queira difundir a informação, esse espaço aqui também é de vocês, né? A casa é nossa, é de todo mundo, é sua também, é nossa, então para interagir. Como eu falei no início, o podcast aqui, ele é voltado para ciência e sociedade. Então, esses dois nomes, que fala ciência e sociedade, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Uhum. A relação do professor Paulo com José Nilton, a sociedade interagindo, buscando conhecimento e aplicando e também dando oportunidade de desenvolvimento, né, de empreendedorismo. Exatamente. Então nós temos oportunidade também de falar mais, então, mas o tempo nós está esgotando. Vamos marcar depois para conversar sempre, porque é um assunto bem interessante e que tem retorno, né, tem muitos certeza. resultados. E é um tema muito interessante, né? Realmente, assim, é a primeira vez que a gente está fazendo esse formato, com 2 entrevistados, e realmente está unindo a proposta do podcast, que é ciência e sociedade, né? A academia e a sociedade produzindo, né? No setor produtivo e produzindo conhecimento também, né? Que está integrado. Aproximando os dois setores. E é interessante também, Zé Nilton, que você está citando todo mundo que está participando, né? Está fazendo isso acontecer. Isso é fundamental também. A Federação FETOAP, no qual fui presidente por 4 anos e vice-presidente atual, agradece a vocês por esse espaço aqui, volto a dizer. Isso é muito bom, isso faz notório, faz as pessoas ter acesso à informação e justamente nessa questão preocupante ligada ao meio ambiente, porque quando se fala em abelha e meio ambiente, é tudo a ver, é igual carne, ossos e músculo, né? Isso, Exatamente. então parabenizar vocês por esse espaço, viu? E quero dizer que trabalho igual esse de vocês merece aí mais, cada vez mais a gente tá aí juntos para somarmos, ok? A Federação FETOAP, Câmara Setorial do Mel, Meliponar JN, agradece a vocês por esse espaço. A gente que agradece, né, por terem vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse rapaz aí e ver que está dando fruto, né, gente? Bons Bons frutos aí. Fico satisfeito já com isso. E nos colocamos à disposição aí para as próximas oportunidades. Para mim, a abelha é uma cachaça, né? Eu trabalho há tanto tempo. Apaixonado, né? Então, se for para conversar, estamos aí. Então é isso. E os brindes, já ia esquecer, né, Alex? Aproveitar também para presentear vocês, tá? Os brindes aqui produzidos na UFT. Muito obrigado. Aqui um sabonetinho artesanal produzido aqui e Nossa, um chaveirinho. Olha só. Que coisa boa. Não sei se o Paulo já teve acesso anteriormente Faz a algum igual desses brindes. o mas- meu Muito obrigado. presidente da associação aqui, Zé Lustosa, fala. Isso não avicia, não? Pois é. E é bom dizer que esses são dos professores aqui da universidade, né? E a gente sempre estimula outros colegas, professores que também estão fazendo esses projetos de extensão, que queira trazer para cá.
também a gente está aberto para recebê-los e difundir, porque também é uma forma de a gente levar que esse projeto de pessoas que estão dedicando aqui, né, o seu tempo para a sociedade e trazer também, né, o interesse em participar dessas pesquas que são relevantes. Só citar que a gente não pode esquecer dos nomes, né? Igual o Zé Nilton falou. Dos professores, tá? Vocês estão com um brinde, o chaveirinho aí do pessoal da Escola Floresta, né? Do curso de Engenharia Florestal, professora Vanessa, professora Raquel, e do professor Nelson, do curso de Química Ambiental, que tem um projeto de extensão ensinando a produção de sabonete artesanal. Né? Se eu não me engano, esse chaveirinho tem cera de abelha que eu doei para Raquel. Tem, eles usam cera de abelha. Tá vendo aí? Tem, para permeabilizar. Tá vendo? Ela passa a cera de abelha na madeira. Inclusive, ela me encontrou e já cobrou mais. E podemos estar fazendo uma parceria com eles também, aí, já que sobre o sabonete ornamental, de tudo orgânico, tem também dentro da universo aí das abelhas, já o sabonete, a base feito da cera, sabonete à base do pólen, né? Do mel. Então seria interessante desenvolver a parceria com eles aí para, né, dar um curso. Eu me prontifico, né, a gente fazer isso. Eu me prontifico a gente fazer um curso aí para o pessoal, entende? Então fica também o registro aí, né, para essa relação do professor aí, né, Lucas? Exatamente. Para poder interagir com o Zé Nilton. Uma outra oportunidade de vir mais trabalhos bacanas aí. Ok. Mais alguma coisa, Lucas? Não, acho que Está satisfeito. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, nós agradecemos a presença de vocês. Foi bacana demais aprender, né? Um assunto tão relevante, tão importante. E parabéns a você pela sua interação, assim, do professor e o empresário, né, da área, e ele buscando também essa interação. Então, perfeito, o sucesso vem mesmo. Quem acredita, né, e busca. Chega, né? Então, agradeço vocês por isso. Pessoal, agradecemos vocês pelo profissionalismo aí. Obrigado. Tivemos alguma palavra para falar? Algum ponto? Eu estou satisfeito. Podemos marcar para as próximas. Então vamos deixar aí para um outro. Pessoal, Meliponário JN no YouTube, Meliponário JN no Instagram. Precisou de adquirir seu enxame, seja na questão de melipoterapia, questão de interagir com a natureza, ou para produção de mel, ou para pólen, que seja, para preservação da espécie, procure a empresa Meliponário. E os produtos também, né? Isso, os produtos também, mel, resgate de abelhas, cursos, nós damos cursos particular e também nas redes municipais de ensino. Muito bem. Bacana. Então, pessoal, ficamos por aqui. Agradecemos a todos. Até uma outra oportunidade. Obrigado, pessoal.